Boa noite. Caminhoneiros paralisaram as principais entradas do Porto de Santos hoje pela manhã. Eles são contra o aumento no preço dos combustíveis, pedágio e frete. A manifestação concentrada na altura do viaduto da Lemoa começou por volta das 6 da manhã. Os caminhoneiros bloquearam a pista direita e parte da rodovia Anchieta. Segundo o Sindicato dos Rodoviários Autônomos da Baixada Santista e Vale do Ribeira, nenhum caminhão entrou ou saiu dos terminais. Porém, de acordo com a Codesp, carretas que transportavam grãos transitaram. O motivo do protesto é o aumento nos preços do diesel, frete e pedágio. A principal reivindicação é o aumento abusivo do óleo diesel. O caminhoneiro não pode pagar essa conta dessa roubalheira da Petrobras, enfim, de tudo isso que vem acontecendo no país. Nós já estamos pagando aqui no estado de São Paulo o eixo erguido e o caminhoneiro não aguenta mais. Esse aumento do óleo diesel, ele vai impactar diretamente no frete do caminhoneiro. O nosso frete já não é um frete justo e hoje com o aumento do óleo diesel está diminuindo mais ainda. O caminhoneiro, na verdade, ele não consegue pagar nem a despesa do caminhão. Você vai num borracheiro, você gasta lá 150, vai consertar um pneu, então o frete é muito baixo. Então a gente não tem condições de sustentar o caminhão nem levar o sustento para a família também. O trânsito teve que ser desviado pela Polícia Militar e CT para dentro da área urbana. Segundo a Ecovias, houve 5 quilômetros de congestionamento. Para você ter uma ideia da importância dessa mão de obra, cerca de 15 mil caminhoneiros circulam diariamente pelo Porto de Santos. Outro importante meio de transporte para a região é o ferroviário. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o engenheiro especialista em trânsito e diretor de engenharia da Unisanta, professor Áureo Pascoaleto Figueiredo. Professor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, professor, para falar sobre esse palpitante assunto que é o transporte, que o senhor é também muito dedicado a esse assunto, a gente sabe. Professor, o vice-governador Márcio França esteve aqui na Santa Cecília na semana passada e anunciou a intenção do governo do estado em inverter a lógica do transporte de cargas com a reativação de ferrovias. Esse me parece que é uma lógica, não é, professor? Que a gente já falou sobre isso, inclusive, aqui. É uma boa iniciativa essa, professor? Olha, nós temos que pensar na vocação de cada modal ferroviário, cada modal de transporte. O modal ferroviário, ele é próprio para transportar grandes massas a médias e longas distâncias. O modal rodoviário, ele se adapta melhor, tem um melhor rendimento, em distâncias curtas, onde a agilidade do caminhão permite, então, que se tenha um bom resultado. E melhor do que ambos, a hidrovia, tá certo? Então, quando se trata da safra, realmente que está se trazendo aí uma quantidade de milhões de toneladas de grãos de mais de 1.000 quilômetros, o transporte natural é a hidrovia ou a ferrovia, tá certo? Aí acabou sendo aí prejudicado por condições climáticas, regime hídrico e tudo. Mas a ferrovia tem efetivamente que é um modal que acabou sendo um pouco abandonado, né, professor? A gente isso aí aconteceu em 1958. A ferrovia prestou grandes trabalhos até para o Porto de Santos. O Porto de Santos nasceu e cresceu em função da ferrovia. Mas nós temos, então, uma situação em que houve uma preferência pela indústria automobilística no final da década de 50. O que não foi ruim, desenvolveu o país, desenvolveu estradas, criou empregos, industrializou o país. Mas, na realidade, o que me parece agora equivocado é essa questão da preferência, quase exclusividade. Poderia ser um desenvolvimento paralelo, na verdade, né, professor? Quer dizer, sem abandonar esse modal ferroviário, né, incrementar o de caminhões, mas sem abandonar as ferrovias. Isso está sendo feito, como muitas coisas que acontecem no país, por uma exaustão. Tá certo? Esses 15 mil veículos por dia, sacrificando todos os trabalhadores, as pessoas aí de boa vontade, que estão aí lutando honestamente aí pelo seu pão de cada dia, tá certo? Poderia ser feito de uma forma diferente, tá certo? Então, até em último caso, se são produtos de maior valor agregado, o que se faz na Europa, coloca o caminhão em cima do trem, coloca a carreta. Ele não roda, na verdade, ele roda em cima do trem. Exatamente, então tira o melhor de cada modal, tá certo? E é isso que tem que se pensar, soluções aonde cada modal vai dar a sua contribuição. É possível a inversão do modal rodoviário num tempo curto, porque o vice-governador fala em 2025 já termos
60% das cargas viajando de trem. É possível fazer isso? Olha, com dinheiro há, né, professor? Não, a ferrovia já existe, você está lá colocada, você passa sobre o Rio Paraná, uma obra realmente muito importante e necessária. Ela tem pontos onde, no trecho, que é principalmente no estado de São Paulo, que precisam de muita melhoria da via permanente. Mas houve um grande reforço de locomotivas e vagões e podem realmente fazer progressivamente uma contribuição para isso, porque a implantação de terminais, de recepção da safra e depois, vamos dizer, de transbordo e recepção aqui até no Porto de Santos. Nós temos as limitações, porque aqui a descida da serra tem pela linha que era da antiga Sorocabana, a descida da serra de Sorocabana, uma linha por aderência. Aqui para a Baixada pela Sorocabana. Exatamente, e pela cremalheira, tá certo? Que agora, até com tendo parado a descida do minério de ferro, que era processado ali na Uzi Minas, tá certo? Também tem um excedente aí disponível para atender a demanda. Então, há a possibilidade, e o modal ferroviário tem uma capacidade de ampliação muito importante e pode realmente atender a movimentação do Porto de Santos. O transporte de passageiros pode voltar a ser uma opção também, professor? Por via ferroviária? Isso aí é realmente uma coisa inexplicável, tá certo? Então você vê situações onde as estradas estão congestionadas e a ferrovia do lado ociosa, tá certo? E continua sendo obrigação do governo ou fazer o transporte de passageiros ou concedê-lo. Tá certo? Se a ferrovia está lá, foi construída com os recursos do povo brasileiro. Vamos dizer, tem sim que ser restabelecido o mais rápido possível. Há estudos para isso, que estão guardadinhos lá, aguardando a boa vontade das pessoas. Obrigado, viu, professor, pela entrevista. Vamos voltar a falar muitas vezes ainda, acredito, a respeito desse assunto. Eu que agradeço a discussão. Foi cassada hoje a liminar que impedia a dragagem do canal do Porto de Santos. O trabalho, que já não vinha sendo realizado com regularidade em virtude do mau tempo, ficou paralisado por quase uma semana por ordem da Justiça. A profundidade, entretanto, continua sendo alvo de reclamações das empresas que operam no porto. 12,6 metros, o que impossibilita que as embarcações operem com a capacidade máxima. A Codesp não informou quando o trabalho será retomado. A Polícia Federal apreende 43 quilos de cocaína no Guarujá. A droga estava no fundo falso do porta-malas desse carro. A apreensão foi durante a abordagem de 2 veículos em uma das principais avenidas da cidade. 2 suspeitos foram presos e encaminhados ao 5º Distrito Policial de Santos e estão à disposição da Justiça Estadual. A Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB Santos realizou na semana passada mais uma oficina para dar orientações aos pais e evitar conflitos familiares. Kátia tem 2 filhos do último casamento. Depois da separação, o ex-marido quis a guarda compartilhada. Mas há alguns meses ela vem enfrentando problemas, já que o pai das crianças não cumpre com o combinado. Quando foi feita, quando a gente conversou, então ele falou o que era melhor para ele, eu falei o que era melhor para mim, a gente concordou na frente de uma mediadora, eu assinei, ele assinou, então estava tudo bem. Só que agora está difícil para ele cumprir a parte dele. E isso está dando um conflito entre as crianças. Assim como Kátia, outras mães e pais também passam por esses problemas familiares, principalmente envolvendo crianças, quando se divorciam. Com o objetivo de evitar esses conflitos e fornecer um maior esclarecimento, a Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB Santos realiza desde fevereiro oficinas de orientação. A oficina de parentalidade ela é uma ferramenta muito importante para minimizar os conflitos entre as famílias. Conflitos esses que nasceram do rompimento de uma relação entre o pai e a mãe que tem filhos em comum. Então, o nosso objetivo é justamente harmonizar as relações entre esses familiares para que tenha uma repercussão positiva na formação dos filhos. A oficina é de graça e dividida em 2 partes, orientações e também dinâmicas em grupo. Segundo a presidente da comissão, os conflitos familiares, se não forem resolvidos, podem interferir no desenvolvimento da criança. Os pais são modelos para os filhos, e modelos tanto para o bem quanto para o mal.
tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos. Mas a criança e o adolescente, eles não têm ainda a condição de fazer esse tipo de avaliação. Então, na verdade, eles acabam muitas vezes reproduzindo os modelos que os pais exemplificaram. E ao fazerem isso, eles acabam encontrando também ali uma fórmula para resolverem os problemas deles na vida, os conflitos que se estabelecem na vida deles. E se os pais ensinaram que o conflito é sinônimo de briga, é sinônimo de destruição um do outro, eles levam esses exemplos pela vida. A próxima oficina vai acontecer no dia 18 de agosto e as inscrições devem ser feitas com antecedência. Basta entrar em contato com o nosso setor de comissões pelo e-mail comissões@oabsantos.org.br, comissões sem o tio, @oabsantos.org.br. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, fez a saudação aos professores do Complexo Educacional Santa Cecília ontem. Ele também leciona no curso de mestrado da Unisanta. Relator do processo de cassação da chapa Dilma Temer, o ministro comentou o momento político do país e criticou a obrigatoriedade da impressão de votos a partir das eleições de 2018. Auditório lotado nas boas-vindas aos professores do Complexo Educacional no início do segundo semestre. A palestra contou com a presença da alta direção da Unisanta. O convidado especial foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, que é professor do curso de Direito e do mestrado de Direito à Saúde. Eu entendo que a saúde tem que ser tratada como ela efetivamente é. É um direito. Nós falamos em direito à educação, mas poucas vezes ouvimos falar em direito à saúde. O cidadão tem não apenas um direito à educação, a ir lá brigar pela creche, pela escola fundamental, até mesmo pelo ensino superior, mas nada disso faz sentido se o cidadão não tiver saúde. Benjamin ficou conhecido como relator do considerado maior processo da história do tribunal, que julgou a chapa presidencial nas eleições de 2014. Ele votou pela cassação da chapa por abuso do poder econômico e político. É importante que nós coloquemos esse momento atual numa perspectiva histórica do nosso país. Porque, do contrário, em vez de nós olharmos para frente, no sentido de ter uma perspectiva otimista do nosso país, nós corremos o risco de achar que o Brasil está perdido, que nós todos estamos destinados a ser uma nação que fracassará, quando é exatamente o oposto. O ministro criticou a obrigatoriedade da impressão de votos a partir das eleições gerais de 2018. E nós temos que ter preocupação não só com o que entra, mas também com o que sai do nosso orçamento. E não é possível, num momento de crise econômica, que o país venha a gastar mais de 2 bilhões de reais, não para avançar, mas para retroceder no que se refere ao processo eleitoral brasileiro. Um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos, Herman Benjamin também falou sobre os avanços nas relações de consumo. Como toda lei, o Código de Defesa do Consumidor tem hoje lacunas. Uma delas é o comércio eletrônico, porque isso não se colocava há 30 anos atrás. A outra é o superendividamento do consumidor, porque, evidentemente, consumidor endividado sempre existiu. Mas o que não existia era a proliferação de cartões de créditos. Então, nessas duas áreas, o Congresso Nacional está, neste momento, trabalhando. Já houve um avanço, porque o Senado aprovou 2 projetos de lei, exatamente tratando dessas matérias, e agora a Câmara dos Deputados está se debruçando e nós esperamos que, tal qual o Código foi aprovado por unanimidade, essa reforma também o seja por unanimidade. Há 30 anos, a cidade de Santos não registra casos de raiva em animais. E, para se manter livre da doença, a Prefeitura iniciou hoje uma campanha de vacinação. A meta é imunizar 80% dos 40 mil cães e gatos do município. Lorival não perdeu tempo e veio trazer o pequeno Snow para se vacinar contra a raiva. Muito importante, tanto para os animais quanto para nós mesmos, que nos protege da mesma maneira.
O primeiro posto de vacinação da campanha é esse da seção de vigilância e controle de zoonoses. Podem ser imunizados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Nós estamos dando uma dose para aqueles cães que já tomaram a vacina anteriormente e para os cães que não tomaram a vacina. Eles devem tomar uma dose agora e depois de um mês dessa dose tomar a segunda. Lembrando que o animal tem que ter mais de 3 meses para tomar a vacina antirrábica. A imunização acontece de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O endereço é a Avenida Pinheiro Machado, número 580, no Marapé. A partir da segunda quinzena, vão ter outros pontos pela cidade. Nós teremos postos volantes em praças, escolas, em locais públicos que nós vamos divulgar, conforme for chegando o local. E a pessoa tem que trazer o seu animal e a carteira de vacinação, se tiver. Caso não tenha, pode vir só com o animal mesmo, que a gente fornece a carteirinha de vacinação. Se você é sedentário assumido e sempre tem uma desculpa na ponta da língua para adiar o início de qualquer atividade física, uma ótima oportunidade para acabar com a enrolação é o projeto Ande, que acontece em Santos. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a cena se repete. Essa turma chega, se aquece e começa o percurso. Alguns andando, outros correndo, como a Verônica. Ela já participa do projeto Ande há 2 anos e inclusive compete. Vim fazer, gostei. Aí eu falei, opa, agora eu vou fazer corrida de rua, para mim me testar, né? Aí já fiz várias, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 12 quilômetros. Muito bom. Eu faço o pedestrianismo, que são 5 etapas. E com o treino eu melhorei muito o meu tempo. Bem, a última que eu fiz agora já fiz 1 hora e 8 minutos. Mas não foi com esse objetivo que nasceu o Projeto Ande, desenvolvido pela Prefeitura de Santos. O Projeto Ande ele foi criado em 97 para atender a população da ginástica na praia. Porque nós percebemos na época que os alunos estavam com sobrepeso por participarem, por pertencerem a uma faixa etária de 60 anos para cima, o que é comum também. Mas a gente queria tentar reverter isso, então a gente precisava fazer uma atividade aeróbica para complementar a ginástica. E com isso nós começamos fazendo a caminhada, 3 vezes na semana, em que eles pudessem reduzir esse peso corporal. A metodologia é diferenciada. A gente mantém um percurso fixo subdividido em 50 metros, uma distância total de 200 metros subdividido em 50, em que eles percorrem esse percurso e aquele que tem condição, que não tem nenhuma contraindicação para correr, aí a gente orienta para que ele dê uma volta andando e que trote uma bandeirinha. E gradativamente ele vai trotando 2, 3, até ele trotar todas as bandeirinhas e se tornar um corredor. O aposentado Ademar Bulhosa melhorou de uma bronquite com a ajuda das caminhadas. Eu não digo que eu estou sarado, mas eu tenho uma respiração já bem melhor do que a que eu tinha, Graças a Deus. Faço uso de remédio, mas é uma coisa assim de manutenção só, Mas graças a Deus melhorou muito minha saúde com isso. Para se inscrever é muito simples. É só comparecer ao emissário submarino e apresentar 2 fotos 3x4, documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico atualizado. Nosso objetivo aqui é de iniciação, é despertar o interesse e atender a população de um modo geral. Pessoas com diversos problemas, diabetes, enfim. Tentar ajudá-los nesse sentido. Então eu acho que isso o Projeto Ande vem fazendo história e vem ajudando. Os próprios depoimentos dos alunos comprovam isso. Vamos falar agora de natação. O Caderno Regional dá sequência à série de reportagens sobre os atletas da Unisanta que vão participar do Troféu José Finkel a partir da próxima terça-feira. Hoje nós conversamos com o recordista mundial Felipe França. Ele já nadou 3 Olimpíadas, quebrou o recorde sul-americano e foi 7 vezes campeão em mundiais. Com esse repertório, dá para acreditar que um vice-campeonato é a lembrança mais marcante do multicampeão?
Foi a primeira medalha de mundial em Roma, 2009, que eu conquistei, logo após ter batido o recorde mundial aqui no Brasil. Que para mim foi um marco, porque eu fiquei em segundo, né? Perdi por 8 centésimos, 6 centésimos, de um cara muito bom, né? Que é o sul-africano. Então, no pódio, caí na real, né? Então, foi uma decisão muito importante para mim, essa medalha de prata que eu conquistei em 2009, porque ela me alavancou para saber o caminho que eu poderia chegar nas outras Olimpíadas. Mas toda essa história de sucesso começou quando Felipe tinha 3 anos. As primeiras braçadas foram por causa de problemas de saúde. Eu tinha uma alergia basicamente igual a rinite, sinusite, assim, e eu precisava fazer para estimular um pouco mais a saúde e da respiração pulmonar. E isso ajudou bastante. Apesar da vasta experiência, o nadador de 30 anos é um novato na Unisanta. Ele chegou no começo do ano. Após o Maria Helene, que veio treinar aqui na Unisanta, estamos fazendo um trabalho juntamente com o preparador físico José Nilton, para que ele seque um pouco, já secou bastante, e para que de repente ele consiga fazer tudo aquilo que ele já fez no nado de peito, né? A gente busca aí uns resultados nível mundial e com certeza no Finkel ele vai surpreender os adversários. No José Finkel, Felipe vai nadar os 50, 100 e 200 metros peito. A meta inicial é o Finkel, o troféu José Finkel, para dar um norte para onde a gente tem que percorrer, vamos dizer assim, até Tóquio 2020. Faltam 3 anos, eu sei que é muito longe, e eu vejo isso como uma coisa boa, porque ainda falta bastante coisa para me preparar, para eu aprender, para eu errar, para eu acertar. Então isso daí não é ruim, isso daí é muito bom. Faltam 3 anos, isso é coisa boa para mim. E eu vejo que do Finkel em diante a gente vai ter um norte para poder competir bem. A edição de hoje fica por aqui. Fique ligado nas últimas notícias de Santos e região acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Uma ótima noite e até lá. Tchau.